Hora de Economia com Malangani. Tudo bem, Gani? Tudo bom. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Para quem não sabe, Alan Gani é um quase crítico de cinema. Todos os dias ele chega aqui e cobra de mim e de Colombo. Assistiu tal filme, assistiu outro. Com base nisso, o que você achou do Oscar? Olha, eu achei que o resultado foi esperado. Oppenheimer tem cara de Oscar. Não achei o melhor filme. É isso que eu queria ouvir dele aqui ao vivo. Para mim foi Anatomia de uma Queda, um filmaço, uma obra-prima. Pobres Criaturas também, muito irreverente, filmaço também. Mas Oppenheimer é a cara do Oscar. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque o Gani está aqui para falar de economia, né, Gani? E tem notícia boa. O IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que a renda média do brasileiro no ano passado cresceu pouco mais de 3% comparado a 2022. O que é que explica isso? Olha só, quando a gente estuda economia, a gente fala que o produto, o PIB, é igual à renda. Por quê? Porque tudo que foi produzido pelas empresas e vendido gera uma receita para a empresa. Essa receita, ela vai para algum lugar. Ela se transforma em pagamento de salários, ela se transforma em pagamento de aluguéis, então tem lá um proprietário recebendo. Ela se transforma em pagamento de fornecedores, ela se transforma em pagamento de impostos para o governo, ela se transforma em lucro para os empresários, de tal maneira que todo o dinheiro ele não é perdido, ele vai para algum lugar. E por que eu estou falando isso? Porque se o país cresceu 2,9% em 2023, significa que a renda também cresceu 2,9%. O produto é igual à renda em economia, porque tudo que foi produzido e vendido está sendo remunerado, está remunerando aí os fatores de produção. É lógico que, nesse caso, a metodologia é diferente, mas não pode ter uma discrepância muito grande. Então, a renda cresceu 3,2%, né, pela metodologia que eles estão utilizando ali do IBGE para crescimento da renda média e 2,9% do PIB, os números são muito parecidos. Então, o que explica isso? Explica que o país cresceu, produziu mais. Se o país está produzindo mais, está gerando mais salários, está gerando mais pagamento de juros, está gerando mais pagamento de aluguéis, está gerando mais lucro. Por isso que a renda média do brasileiro cresceu, dada essa recuperação também do mercado de trabalho e uma estabilidade na inflação. Vamos ouvir então os nossos comentaristas sobre isso, Gani, começando com a Amanda. Amanda, porque ter dinheiro no bolso, a gente já falou sobre isso, ainda que seja um pouquinho mais do que se tinha antes, deixa o brasileiro um pouco mais otimista em relação a qualquer governo. Mas não foi isso que as pesquisas mais recentes mostraram em relação a uma avaliação positiva do governo federal. Será que a tendência é que haja mudanças nessas avaliações daqui para frente ou não, hein? O que você espera? Olha, eu acho que todos os, marqueteiros e políticos estão debruçados sobre esses números e quebrando a cabeça para entender, justamente depois de um bom momento na economia, um bom ano na economia, o que justifica, principalmente no início desse ano, no primeiro trimestre, essa perda tão grande de aprovação do governo Lula e do próprio presidente e o aumento da rejeição. Além dessa pesquisa do IPEA, você tem uma outra, até que o jornal Folha de São Paulo trouxe ontem, mostrando que enquanto o PIB cresceu 2,9% em 2023, houve um aumento real acima da inflação de 11,7% na massa de rendimentos do trabalhador, né? Segundo, eu não sei nem se é o mesmo estudo, né? Porque aqui fala segundo cálculos do IPEA também. Outros dados do Marcelo Neri, que é o diretor da FGV Social, mostram que a renda real domiciliar per capita saltou 12,5% no ano passado. E aí eles consideram aqui, além, por exemplo, do aumento do salário mínimo, rendimentos também com programas sociais. Isso não aconteceu só ano passado, para deixar claro, vem acontecendo desde os anos da pandemia, mas teve esse valor ainda maior no ano passado, que é a segunda maior alta na renda média do trabalhador desde o início do Plano Real, que aí quando você consegue finalmente estabilizar a inflação, obviamente você tem um ganho de renda muito grande, representativo para o trabalhador, e aqui você mostra que você tem uma somatória de aumento de salário mínimo, de distribuição de renda com Bolsa Família, que é muito eficaz, é um dos programas sociais mais eficazes, porque você tem
dinheiro na ponta, em quem realmente precisa, e isso ajuda a dinamizar muito também o mercado de trabalho local, né? Com o aumento da renda, aquela pessoa com dinheirinho extra vai lá, gasta mais no cabeleireiro, no barbeiro, na padaria, na quitanda da esquina. Então, isso é muito bom para dinamizar a renda, e mesmo assim isso não se traduziu num aumento de popularidade para o governante de plantão. Isso acontece até em outros países. Por exemplo, você tem bons números de economia nos Estados Unidos também. Você teve um pouso suave da economia americana, né, depois da pandemia, principalmente depois desse ciclo, desse arroxo monetário. Você caminha para uma flexibilização, uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, com um emprego recorde, né, emprego altíssimo, com aumento da renda do trabalhador, e mesmo assim isso não se reverte automaticamente em votos para Joe Biden. Portugal também, o mesmo caso que a gente discutiu agora. É claro que cada um desses países tem as suas nuances, tem os seus problemas internos, um contexto muito mais amplo que justifica as circunstâncias, mas é muito interessante perceber que só a economia não dita mais o humor do eleitor. Vai ser preciso expandir esse olhar e considerar muitos outros fatores. Não, na verdade é a economia, só que a gente tem que ter uma ótica da realidade da população brasileira, que está vivendo hoje numa dependência de programas como o Bolsa Família, que a própria Amanda reconheceu que o pessoal recebe o dinheiro e vai gastar no salão de beleza, porque não são pessoas, muitas vezes, que precisam desse dinheiro para colocar comida na mesa. São pessoas que recebem o Bolsa Família, têm uma atividade informal, remunerada, e usam Bolsa Família para complementar a renda. A gente criou um sistema que não é suficiente para que as pessoas consigam prosperar. Não é por acaso que o próprio governo agora está vindo com esse vale de R$ 35,00 para comprar carne. Olha só o nível que nós estamos descendo. Não tem como ficar feliz com o governo diante dessa realidade. Este aumento de renda, como escreveu muito bem o Alan Gani, ele não representa uma recomposição da renda em relação ao aumento de custo de vida. Este é o fato concreto. A população brasileira passa por um processo de empobrecimento. E a nossa realidade aqui não tem nada a ver com a realidade nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem a inflação alta, porque lá houve uma impressão de dinheiro absurda como remédio para a crise de 2008, assim como aconteceu na Europa, e a inflação agora está sendo necessária para equacionar essa expansão da base monetária. O Brasil não está participando desse mesmo processo. Aqui nós temos desemprego alto, aumento da dependência de programas sociais, a gente tem uma falta enorme de investimentos em infraestrutura, a gente não tem geração de emprego, nós não temos melhoria da educação, nós temos um custo do dinheiro, os juros ao consumidor a níveis absurdos, não tem como ser feliz, não tem como o Brasil avançar. Beraldo, só para corrigir, em nenhum momento eu insinuei que alguém ganha o Bolsa Família porque já tem renda e é a pessoa que não precisa daquele programa e vai ao cabeleireiro. Não, você teve uma expansão enorme desse programa, sim, no governo passado. Isso não era olhado, tanto que milhares de pessoas foram descartadas porque não precisam mais do Bolsa Família. E quando você tem um aumento de renda, sim, você consegue comer, mas o pobre não precisa só comer, ele pode usar o dinheiro para outros pequenos serviços. E é isso que gera riqueza e renda. Então, isso é benéfico, né, para a comunidade e para a economia local. Isso é muito bem visto, isso é uma coisa boa. E outra, quando eu falo que não é só a economia que dita mais o humor do eleitor, isso tem muito a ver com um cenário extremamente polarizado. A gente vai ver daqui a pouco com a pesquisa aqui da eleição de São Paulo. As pessoas levam em consideração outros temas, outros valores relativos a costumes, por exemplo, são colocados nessa balança também. E o desemprego, ele vem diminuindo. O desemprego, ele não tem aumentado. O desemprego está diminuindo. Está no menor nível, acho que desde 2015. Então, você tem sim uma geração de postos de trabalho e você tem um aumento real do trabalho. Você não teve isso, por exemplo, no governo Bolsonaro, porque você passou 4 anos sem ter o aumento real do salário mínimo. Esse governo, quando chegou, entregou R$ 92,00 a mais no bolso do trabalhador. É isso que eu estou tentando explicar. Então, você tem uma coisa muito palpável, que é aumento do emprego e aumento da renda.
Amanda, a gente teve os anos de pandemia que, obviamente, geraram desafios imensos no mundo inteiro. Então, a realidade vivida na pandemia, ela não serve de parâmetro de comparação. Agora, o fato concreto é que hoje o Brasil passa por um momento de incapacidade de melhoria da economia. Não é por acaso que nós estamos vendo esse número de desaprovação do governo aumentar. As pautas de costume, elas sempre estiveram aí, mas a população insatisfeita com a realidade da sua vida está vendo que está tudo ruim e que não tem perspectiva de melhorar. E aí tudo que se fala hoje é em relação à eleição, é tudo cálculo eleitoral. Preocupado com o Brasil de verdade, preocupado com a vida dos brasileiros no longo prazo, isso não tem ninguém para falar, não.